Macau, uma região no sul da China, tem o quinto maior PIB per capita do mundo, superando até mesmo os dos Estados Unidos. Sua língua nativa é o português e sua obra-prima é o mundo das apostas. Conhecida também como a Las Vegas Oriental, mas como uma pequena região na China se tornou um dos lugares mais ricos do mundo, é isso que veremos hoje. A história de Macau tem pelo menos 600 anos. Ela é muito rica e diversificada porque Macau, desde a chegada dos portugueses no século XVI, foi sempre uma importante porta para o acesso entre a civilização ocidental e a China. Este pequeno território proporcionou uma importante plataforma para o intercâmbio de culturas ocidentais e orientais, que mudou uma identidade própria para Macau. Macau já era povoada por pescadores e camponeses chineses quando os portugueses estabeleceram-se em 1557. Nesta localidade. Eles, ocupando gradualmente Macau, rapidamente trouxeram prosperidades a esse pequeno pedaço de terra que se localiza junto à voz do Rio de Pérolas, tornando-se uma grande cidade comercial. Macau é considerado o primeiro entreposto europeu em solo chinês e tinha um grande valor, principalmente ao nível comercial e estratégico, para os portugueses porque era um importante intermediário no comércio entre a China, Europa e Japão. Mesmo atacado várias vezes por outras potências europeias, nomeadamente pelos holandeses, essa cidade chegou a um maior desenvolvimento durante o final do século XVI e o início do século XVII. Durante o século XIX, porém, Macau começou a entrar rapidamente em declínio por causa do estabelecimento de Hong Kong pelos ingleses. Essa colônia britânica tornou-se o porto mais importante ocidental lá na China. Mesmo assim, Macau, em 1865, construiu o primeiro farol do Mar do Sul da China, o Farol da Guia. Só em 1887 é que a China reconheceu oficialmente a soberania e a ocupação perpétua portuguesa sobre Macau, através do Tratado de Amizade e Comércio Sino-Português. Em 1901, o governo de Macau, querendo criar sua própria moeda oficial, autorizou o Banco Nacional Ultramarino a emitir notas com a denominação de patacas. As primeiras notas impressas começaram a entrar em circulação em 1906 e 1907. A partir de 1995, o Banco da China passou também a ser responsável pela emissão de notas. Esta colônia portuguesa não foi invadida pelas tropas japonesas, evitando assim os grandes horrores da Segunda Guerra Mundial. Após a implantação da República Popular da China em 1949, essa cidade experimentou alguns incidentes e montins provocados pelos chineses residentes pró-comunistas que queriam reunir Macau à China. Estes incidentes, principalmente o motim 123, levantado pelos residentes chineses pró-comunistas de Macau no dia 3 de dezembro de 1966, forçou Portugal a renunciar sua ocupação perpétua sobre Macau. Em 1987, após intensas negociações entre Portugal e a República Popular da China e através da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a questão de Macau, os dois países concordaram que Macau iria passar por uma nova soberania chinesa no dia 20 de dezembro de 1999, tornando-se numa região administrativa especial. Macau, além de ser o primeiro entreposto europeu na China, foi também a última colônia europeia na China. Hoje em dia, Macau é um dos lugares mais ricos do mundo, ficando em quinto lugar sobre o PIB per capita. E os responsáveis para essa riqueza é o mundo dos jogos, apostas e turismo. O governo da região especial administrativa de Macau pôs muito esforço e recursos para desenvolver o turismo e o jogo de fortuna e azar, incentivando o investimento estrangeiro e também local nesses setores econômicos de grande importância. Ela incentivou, como por exemplo, a construção de novas facilidades turísticas, como hotéis, a reparação e promoção de monumentos históricos e a liberdade parcial no setor do jogo. É o único lugar na China toda que é legalizado o mundo das apostas, tendo autorizado a entrada de vários novos operadores. Esta liberação só foi possível quando o prazo da concessão do monopólio da companhia de cassinos The Stanley Ho no setor do jogo expirou no dia 31 de dezembro de 2001, mas, devido à morosidade e complexidade do primeiro concurso público para a atribuição de concessões para a exploração do jogo em cassinos, a Stanley Ho viu seu contrato de concessão prorrogado até 31 de março de 2002. Com o fim do monopólio, novas companhias de jogos, principalmente companhias norte-americanas como Venetian Macau e Wynn Resorts, começaram a investir muito no setor dos jogos e construir novos cassinos. O governo de Macau liberalizou esse setor porque ele queria aumentar a competitividade, a qualidade e o investimento estrangeiro. Atualmente, existem em Macau 3 concessionárias e 3 subconcessionárias de jogos de fortuna e azar. Devido ao seu grande número de cassinos, Macau é chamada de Las Vegas do Oriente. Atualmente,
Atualmente, essas concessionárias e subconcessionárias são obrigadas a pagar ao governo um imposto especial sobre o jogo, que incide sobre as receitas brutas geradas pela exploração do jogo, sendo a sua taxa fixada em 35%. Este imposto constitui a mais importante fonte de rendimento do governo de Macau. Além desses impostos especiais, elas também têm que contribuir com uma quantia anual não superior a 3% das suas receitas brutas para o desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social, e uma quantia anual não superior a 2% das suas receitas brutas para uma fundação pública que tenha por fins a promoção, o desenvolvimento e o estudo de ações de caráter cultural, social, econômico e educativo, a ser indicada pelo governo. Em 2009, o governo de Macau conseguiu arrecadar cerca de 42 milhões de patacas só com impostos diretos dos jogos, representando cerca de 60% das suas receitas públicas totais de 2009. Face ao rápido desenvolvimento desse setor, em 2005, as receitas de jogos equivaleram pela primeira vez às de Las Vegas, cada uma cerca de 6,5 mil milhões de dólares americanos, tornando Macau no principal centro mundial de indústria dos jogos de cassino. Em 2007, as receitas brutas do setor do jogo de Macau foram contabilizadas nos 83,8 mil milhões de patacas, isto é cerca de 10,5 milhões de dólares americanos. O setor de turismo também registrou um grande desenvolvimento e o número de visitantes centrados em Macau tem vindo a aumentar substancialmente devido aos esforços do governo e sobretudo também a política de concessão de vistos individuais de viagem pelos residentes da China. Após essa diminuição gradual dessas restrições de viagem por parte do governo popular, os chineses já podem viajar livremente para outros países e regiões, principalmente para Macau e Hong Kong. Em 2004, um ano após a assinatura do CEPA, um acordo de migrações, registraram-se cerca de 16 milhões de entradas anuais de visitantes em Macau, sendo aproximadamente 12 milhões oriundos da China continental, e a maioria deles visitam Macau para jogar nos jogos de cassino. Em 2007, esse número ascendeu a um novo recorde, estimando que mais de 27 milhões de turistas escolheram Macau como seu destino de viagem, sendo 55% oriundos da China continental. Esse grande crescimento econômico, causado essencialmente pela liberação parcial no setor dos jogos, originou também uma subida de preço nos imobiliários, destinados quer para habitação, quer para a instalação de escritórios. Por causa dessa subida, construíram-se muitos imobiliários, principalmente aqueles para fins habitacionais. Devido às muitas especulações sobre o crescimento econômico e demográfico, segundo dados oficiais, em 2006 foram construídos 2.783 fogos, representando um crescimento de 153% em relação a 2005. Isto causou sérios problemas sociais para o governo de Macau, visto que muitos residentes de Macau, principalmente os de classe trabalhadora, não possuem capacidade financeira para comprar sua propriedade habitacional. A maioria dos imobiliários para fins habitacionais, nomeadas de luxo, são compradas por investidores estrangeiros ou por grandes agências de imobiliários. Alguns especialistas já dizem que o setor pode existir uma ligeira bolha especulativa. O governo de Macau sempre conseguiu equilibrar suas finanças. Atualmente, as finanças do governo dependem muito das receitas de jogos, e essa dependência fiscal aumentou bastante a partir da altura em que o governo iniciou uma liberação parcial desse setor. Até 2008, cerca de 80% das receitas públicas são geradas pelos impostos diretos sobre os jogos. A indústria das apostas e dos jogos de azar é uma indústria bilionária, mas você já tinha imaginado que essa indústria move a economia de um país inteiro? Pois é, esse país é o Macau. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha e se inscreva.